se você arrecadar, de repente a liderança irá varrer toda a sua sujeira para debaixo do tapete. Porém, se a situação se tornar insustentável, você vai para a rua. Olá, amigos e amigas, sejam bem-vindos ao canal E Agora. Meu nome é Street Holder, sou um ex-obreiro da Universal e procuro gravar conteúdos para mostrar que existe vida fora da bolha religiosa. Convido vocês que avaliem se inscrever no nosso canal, curtir o vídeo, comentar e ativar o sino para notificações. E o mais importante é, procurem caminhar na fé em Cristo com seus próprios pés. Busquem compreender a verdadeira intenção dos líderes religiosos. E no vídeo de hoje, iremos abordar o seguinte tema: pastor com AIDS na Universal. Meus amigos, o conteúdo de hoje é pesado. Antes de dar continuidade, gostaria de enfatizar que eu não tenho nada contra a instituição Igreja Universal do Reino de Deus, não tenho nada contra obreiros, jovens, evangelistas, tia da escolinha ou qualquer outro tipo de trabalho voluntário. O que eu quero aqui, o objetivo desse canal é revelar, mostrar a hipocrisia da liderança religiosa. Não tenho nada contra a pessoa do Bispo Macedo, nem de suas filhas, nem de sua esposa, quanto mais dos seus genros. O que eu quero mostrar aqui, que tudo aquilo que eles pregam e exigem que seus fiéis cumpram, eles próprios não seguem, não está à luz da Bíblia. Tá bom, meus irmãos e irmãs? Então, feita toda essa introdução, vamos ao conteúdo. Bom, vocês podem acompanhar comigo a thumb, né? Pastor com AIDS na Universal. E embaixo eu estou colocando a mensagem: terá valor enquanto arrecadar. Acompanhe comigo um comentário que eu extraí do nosso canal. O sujeito comentou assim: vou arrebentar, vou ser futuro pastor da Universal. Jesus Cristo é o Senhor, Universal. E eu respondi: vai lá. Quando essa época chegar, não vai ter muita ovelha, entre aspas, fiel, para arrancar a lã, entre aspas, dinheiro. E aí depois ele foi e me respondeu: e agora ex-Universal, a única coisa que eu vou arrancar é os demônios da sua vida. Olha, quando eu era obreiro da Universal, esse jovem não era nem nascido. Mas tudo bem. É normal vir aqui dizer que nós deixamos a instituição não pelo fato de abrirmos os nossos olhos, mas sim porque pecamos e etc. Mas eu vou mostrar para vocês que se arrebentar, mesmo no pecado, mesmo doente, você permanece dentro da instituição religiosa Igreja Universal do Reino de Deus. E esses comentários aqui, preciso enfatizar, foram em relação ao vídeo postado aqui no canal. Forrest Bach, o futuro pastor da Universal. Foi uma entrevista que o jornalista, podemos dizer assim, o Bach, disse tinha um suposto amigo que foi curado mediante a utilização da água do tratamento, curado de uma doença terminal. Não disse quem era o amigo, não especificou mais nada. Mas paciência, né? E aí, pessoal, vamos lá. De onde que eu vou tirar o conteúdo para poder responder a esse jovem que veio aqui dizer que será o futuro pastor da Universal? Está aí na tela, nos bastidores do reino, Mário Justino, a vida secreta na Igreja Universal do Reino de Deus. Eu preciso aqui esclarecer a vocês o seguinte: as pessoas vêm aqui dizendo como pode Deus permitir que esses líderes religiosos maltratem o povo, humilhem o povo, arranquem o dinheiro do povo. Prezados e prezadas, o conteúdo ele está à disposição. O povo perece por falta de conhecimento. Se vocês querem saber a respeito dos bastidores da instituição religiosa e todas as artimanhas que o sistema religioso como um todo pode aprontar para cima dos senhores, recomendo não só o livro dos Bastidores do Reino, mas
traumas religiosos e gatilhos mentais do nosso querido palhaço cristão. Se vocês quiserem saber a respeito de empresas e empreendimentos ligados à cúpula da instituição Igreja Universal do Reino de Deus, tem o livro O Reino, do jornalista Gilberto Nascimento. E, além de todos esses conteúdos que eu mencionei aqui para vocês, nós temos também a Bíblia. Então, as pessoas vêm aqui reclamar, mas tem um acervo enorme desmascarando todos esses líderes religiosos. Mas muitos preferem acreditar em misticismo, preferem ser idólatras e medrosos, porque é possível caminhar na fé em Cristo com seus próprios pés. Observem comigo esse fragmento. Por último, fico contente que após 25 anos nos bastidores do reino finalmente retorna às prateleiras das livrarias e às mãos do leitor, onde jamais deveria ter saído. Mário Justino, verão de 2020. Eu participei de 2 lives no canal do Davi Vieira, comentando a sentença da juíza que suspendeu a censura em relação a esse livro. Quando esse livro foi publicado, foi um escândalo no Brasil, ao ponto da Igreja Universal do Reino de Deus entrar com uma medida liminar para poder tirar o livro de circulação. Esse livro foi censurado por aproximadamente 25 anos, como está escrito aí. E aí depois vem o Bispo Macedo dizer que não deve nada a ninguém, que não tem medo de nada. Eu pergunto para vocês, manter esse livro no anonimato por 25 anos, quanto que a instituição religiosa gastou com advogados, honorários advocatícios, melhor dizendo, custas processuais, recursos e etc. Será que a liderança da instituição religiosa tirou dos seus direitos autorais ou foi a instituição que segurou essa censura? Cabe em vocês refletir. Acompanhe comigo aqui a página 72. No entanto, eu havia perdido numa noite todo aquele sentido de pureza que havia guardado intacto dentro de mim. Havia pecado contra Deus e contra mim mesmo. Havia tido a minha primeira relação sexual com um homem, também pastor da própria Igreja Universal do Reino de Deus. Agora vamos prosseguir. Mesmo pensando que seria expulso da igreja, procurei o pastor Gonçalves. Será que é o bispo Honorilto Gonçalves? Que era o novo líder do estado. Eu lhe contei tudo o que havia se passado entre mim e o outro pastor. Ele me perguntou se mais alguém sabia disso. Com a minha resposta negativa, me orientou a esquecer o ocorrido e não fazer uma tempestade num copo d'água. Lembro vocês que se esse Gonçalves for o bispo, nós temos aqui fragmentos de entrevistas que o pastor Carlos Magno de Miranda concedeu ao nosso irmão Davi Vieira, dizendo que esse bispo Gonçalves não é mole, tá bom? Não é mole. Então, tá aí. Por algum tempo, eu vinha sendo pressionado pelos líderes para casar. Achavam que, comandando uma igreja de porte do bairro da Liberdade, eu precisava de uma esposa que, além de me ajudar na organização de grupos de senhoras e crianças, me daria um ar de responsabilidade, fazendo-me parecer mais velho do que meus 18 anos. A escolhida foi uma das mais dedicadas obreiras da igreja, uma moça bonita, inteligente e profundamente cristã. Então, vocês acabaram de acompanhar comigo aqui que o pastor, na época, Mário Justino, declarou que teve uma relação com outro pastor, levou o caso para o pastor Gonçalves, que era o líder do estado da Bahia, e nada foi feito. Pelo contrário, arrumaram uma esposa para o Mário Justino. E em relação a isso daí, vocês estão achando que o Mário Justino confessou somente isso? A relação homoafetiva que ele teve com outro pastor? Não existia na Universal um único grupo de suporte aos pastores. Os líderes nunca chamam os pastores para conversar, para saber o que estava se passando em suas vidas, para conhecê-los melhor. Com exceção daqueles que faziam parte do seu grupinho de fins de semana, na pousada do Rio Quente Rodrigues, nunca nos deu atenção e toda vez que se dirigia a nós era para cobrar crescimento nas ofertas.
Tá vendo aí, ô futuro pastor da Universal? Se você não crescer na oferta, você tá fora. Eu não era o único pastor com problemas de depressão. Apesar de não termos coragem de nos abrir uns com os outros, eu sabia que pastores mais amigos, como vocês estão vendo os nomes aí, sofriam do mesmo mal. Quando meu grande amigo pastor João Ferreira, que veio a óbito, tomou um remédio errado de acordo com o laudo médico, em seguida, ao falecimento da minha mãe, mergulhei numa depressão tão grande. Em relação ao falecimento da mãe do Mário Justino, eu também gravei um vídeo aqui no canal. Em seguida, ao óbito da minha mãe, mergulhei numa depressão tão grande que pensei que nunca mais conseguiria sair daquele estado. Tinha medo de conversar sobre isso até com a minha mulher. Por que que ele tinha esse medo de conversar com a esposa dele? Porque foi um casamento arranjado, direcionado. Tem muitas obreirinhas dentro da Igreja Universal que vão lá participar daquele Godlywood da Cristiane Cardoso, que elas não estão preocupadas com quem elas vão casar. Elas só querem ser esposas. E aí você casando com uma criatura dessa, a partir do momento que você desperta, você fica preso à instituição, porque se você contar para tua esposa, ela vai ser a primeira a contar para o bispo. Ela vai ser a primeira a te sabotar. E se você sair da instituição, ela te larga para poder casar com outro. A verdade é essa. Doa a quem doer, a verdade é essa. Vamos prosseguir. Por meio de um conhecido no Rio de Janeiro, que foi a origem do Mário Justino, tive acesso a um antidepressivo Lexotan, olha aí pessoal, que me deixava estupidamente ativo e alegre. Naquele estado de falsa serenidade, eu procurava continuar minha vida fazendo as mesmas coisas que sempre fiz, mas agora não com tanto amor e dedicação. O trabalho na igreja havia se tornado uma tarefa insuportável para mim. Eu vivia como se estivesse num palco o tempo todo, assumindo uma personalidade que já não era mais a minha. Representava na igreja e mesmo quando estava em casa com a minha família. O vazio deixado pelo falecimento da minha mãe fez com que eu fosse buscar refúgio em uma outra substância, além do Lexotan. Foi então que descobri a cannabis, que passei a fumar compulsivamente antes e depois dos cultos. Houve vezes em que dirigi reuniões de oração completamente light. E aí eu te pergunto, o Bispo Macedo, a liderança da instituição religiosa, teve o discernimento do Espírito Santo para poder identificar que um pastor estava arrebentando mediante utilização de substâncias ilícitas? Gostaria que o Bispo Guaraci respondesse isso, porque depois vem pessoas aqui falar assim: ah, vocês depois de 15, 20 anos dedicando à instituição religiosa, agora que vocês descobriram que ela não presta, e as mentiras que estão vindo à tona, tá bom? E olha só, esse próximo fragmento aqui vai endossar tudo que eu acabei de afirmar aqui, ó. Eu não estava satisfeito com aquela vida, queria mudar de atitude, mas não sabia como. Queria ajuda, mas não sabia quem pedir ou onde buscar. Em vez disso, continuava vivendo o meu papel de analista de Bagé, naquela farsa de ajudar as pessoas a resolver seus problemas, numa absurda tentativa de dar aquilo que não tinha, nem para mim mesmo. Estava mais desorientado e vazio do que nunca. Toda a minha experiência de vida havia sido alicerçada na areia e não estava aguentando a primeira tempestade. Os meus problemas pessoais não afetaram em nada meu trabalho como pastor. A igreja que dirigia na Rua do Tijolo era uma das mais prósperas da capital e, por isso, ela foi escolhida para ser a primeira de uma série de igrejas a passar por uma reforma que incluía revestimento de mármore, bancos de madeira de lei, calçada de pedras portuguesas e aparelhagem de som de última geração. Também foi a primeira a ter uma livraria. Fui recompensado recebendo de volta o programa de rádio, que passou a ser apresentado das 6 às 8 da manhã, de segunda a sexta, horário nobre em matéria de rádio. Agora vamos para a página 88. O sucesso do meu trabalho
repetindo o que já disse, o sucesso de um pastor na Igreja Universal depende de quanto ele arrecada. Vou ler mais uma vez aqui. O sucesso de um pastor na Igreja Universal depende do quanto ele arrecada. Me levou a ser um dos 7 pastores escolhidos para serem consagrados pelo Bispo Macedo durante a sua peregrinação no Nordeste. Um fato interessante é que, na Universal, existia pastores e pastores. A diferença estava na consagração. Poucos recebiam esta unção, que era a mais alta condecoração que alguém poderia receber, abaixo apenas do bispado, que naquela época ainda era monopólio de Macedo e Roberto Augusto. Só a título de curiosidade para vocês, eu já era do grupo jovem nesta época e me lembro muito bem. Eu conheci os 10 primeiros bispos a serem consagrados depois desses 2 aí, tá bom? Só a título de curiosidade. Acabei de ler para vocês o sucesso de um pastor na Igreja Universal depende do quanto ele arrecada. Em outras palavras, vocês que querem ser pastores podem fazer as mais variadas trapalhadas dentro da Igreja Universal, porém não podem deixar rastros, porque se vocês forem descobertos, aí a liderança vai mostrar sua verdadeira face. E por que eu estou falando isso? Acompanhe comigo o prelúdio do próprio livro do Mário Justino na página 21. Ora, não se faça de imbecil. Você sabe por que tem de ir, mas vou refrescar sua mente. Você não pode mais ficar com a gente porque você tem AIDS. Quando Edir Macedo, bispo da Igreja Universal do Reino de Deus, me chamou em seu escritório, no fundo, eu sabia que era isso que ele me diria. 2 meses antes, eu enviara uma carta para o pastor Honorilto Gonçalves, no qual contava o meu problema. Gonçalves foi um grande amigo, desde os meus 16 anos, quando fui transferido do Rio para ser pastor na Bahia, estado em que ele era o vice-líder. Então, quando o Mário Justino teve lá a sua relação homoafetiva com outro pastor da Universal, aquele Gonçalves, o qual ele citara lá naquela página que eu li no começo desse conteúdo, é o atual bispo Honorilto Gonçalves. Gonçalves agora era líder nacional e, em nome da nossa amizade, pensei nele como alguém que podia me ajudar a sair daquele estado de torpeza e confusão. Depositou as suas confianças na pessoa errada. Na carta contei ele tudo o que estava acontecendo comigo. Disse, inclusive, que achava estar com aquela doença incurável. Por várias semanas esperei pela resposta do pastor Gonçalves. Nunca chegou. Em compensação, fui chamado ao escritório do Bispo Macedo, que à época encontrava-se em Nova York, fugindo das acusações feitas pela polícia de São Paulo. E aí, meus amigos e amigas, vale a pena ser pastor e ser esposa da Universal? Então, deixa eu compartilhar com vocês um fragmento que eu extraí da contracapa do livro Traumas Religiosos do Palhaço Cristão. A vítima perfeita. Provavelmente você já deve ter visto pessoas fazendo loucuras em nome de uma fé. Pessoas que abandonaram família, carreiras profissionais, venderam suas casas, seus carros e doaram todo o dinheiro para determinadas instituições. Pessoas que se sabotaram e passaram toda a sua vida agindo de maneira passiva, diante de tantos abusos de ordem psicológica dentro de seitas religiosas. Por que isso acontece? Seria ignorância? Burrice? Porque se omitem até diante de crimes. Aqueles que se dizem vítimas realmente são? Foram seduzidas por sua própria ganância? Seus líderes é que realmente foram desonestos? Você já imaginou que todas essas perguntas têm resposta? O livro Palhaço que Perdeu a Graça, ou melhor dizendo, Traumas Religiosos, visa esclarecer esses e outros questionamentos. Duvida? Então leia. Pessoal, vocês acompanharam comigo
a leitura de alguns fragmentos extraídos do livro Nos Bastidores do Reino de Mário Justino. E aqui mostrei para vocês a vida, a triste vida, né, melhor dizendo, de um pastor que, além da sua prática sexual antes do casamento, viveu a maior parte do seu ministério utilizando-se de substâncias entorpecentes, ilícitas. Para que vocês saibam os detalhes como ele contraiu o HIV, vocês precisam ler o livro. Não vou dar spoilers, tá bom? E é isso aí. Se você arrecadar, de repente a liderança irá varrer toda a sua sujeira para debaixo do tapete. Porém, se a situação se tornar insustentável, você vai para a rua, tá bom, ô futuro pastor da Universal? Arrebente, faça os trabalhos, arranque a lã das ovelhas. Você vai crescer, você não vai chegar a ser dono da instituição Igreja Universal do Reino de Deus, porque você não é casada com as filhas do chefe, mas você irá desfrutar de uma boa vida, poderá escolher uma esposa bonitinha, novinha, para poder fazer a obra do Deus do Macedo. E antes de encerrar, pessoal, gostaria de pedir a vocês que ativem o sino para notificações, porque muito em breve, não sei quando, eu irei fazer uma live a respeito dessa imagem que vocês estão vendo aí na tela, tá bom? E aí eu faço a seguinte pergunta para vocês: nós estamos nos levantando contra homens de Deus? E para aqueles que vão chegar aqui desavisados dizendo: ai, tire a máscara, você tá com medo de quê? Eu vou fazer a seguinte pergunta: o que aconteceu com o pastor Valdecir Paiva de Jesus? Pesquisem, tá bom? Peço mais uma vez a todos que se inscrevam no nosso canal, curta o vídeo, compartilhe, comente e ative o sino para notificações. Diga não à exploração religiosa, tome uma atitude contra os falsos profetas e denuncie. Até o próximo vídeo e que o nosso Senhor Jesus Cristo nos abençoe.